Olá! Nesta aula vamos falar sobre os serviços públicos municipais pós-reforma gerencial do Estado. Vamos abordar o desafio de atender a população sem prejudicar a sustentabilidade financeira, que deve ser assegurada ao prestador de serviços, seja ele público ou privado. Quer saber como é possível? Então fique atento e bons estudos. Na aula anterior, vimos que todas as atividades estatais são serviços públicos. Mas exatamente, qual é a noção contemporânea de serviço público? Afinal, ocorreram mudanças após a reforma gerencial do Estado. Até os dias atuais, a definição de serviço público é um assunto discutido. Inicialmente, o conceito era apresentado sobre 3 aspectos. Dá só uma olhada. Subjetivo ou orgânico, formal, material ou objetivo. O aspecto subjetivo ou orgânico indicava que somente seria serviço público o que fosse prestado pelo Estado. Mas esse conceito acabou se mostrando insuficiente com o passar do tempo, em razão da busca cada vez maior de parcerias com a iniciativa privada na execução dos serviços públicos. Já o aspecto formal informava que o serviço só seria público caso fosse submetido a um regime exclusivamente de direito público. Só que esse conceito também acabou se mostrando incompleto ao longo do tempo. Por quê? Com o crescente processo de atuação da iniciativa privada na execução dos serviços públicos, regras de direito privado começaram a ser adotadas também. E por fim, o aspecto material ou objetivo buscava investigar a natureza do serviço e, posteriormente, identificar, com base na essencialidade da sua prestação, se ele era ou não público. Consequentemente, seria serviço público o que atendesse direta e essencialmente a população. Mas, novamente, da mesma forma que ocorreu com as definições dos outros 2 aspectos, esta também se desgastou com o passar do tempo, porque implicava em intermináveis discussões sobre quais seriam as necessidades essenciais da população sem que se chegasse a uma conclusão definitiva. Recentemente, um novo aspecto começou a ser analisado, chamado de teológico. Neste caso, o serviço somente pode ser considerado como público quando for absolutamente necessário à população. Depois de muita discussão, começaram a surgir novas conceituações desses serviços. Ora se buscava agregar todos os aspectos em um só, ora se defendia a prevalência de um deles sobre os demais. Devemos compreender que, quanto menor for o tamanho do Estado e a sua intervenção na atividade econômica em sentido amplo, em prol da concretização de necessidades essenciais constitucionais da população e por meio do emprego de recursos públicos adequados, menor também será a probabilidade de se constituir a noção de serviço como sendo público. Por conseguinte, maior a área de abrangência da atividade econômica em sentido estrito. Portanto, a noção contemporânea de serviço público em tempos de reforma gerencial do Estado, que redefiniu a sua atuação, passando a atuar mais na regulação, fiscalização dos serviços públicos, delegados ou não, é restrita. Atualmente, serviço público pode ser entendido como uma atividade de cunho econômico, realizada direta ou indiretamente pelo ente político constitucionalmente competente. O objetivo é atender às demandas essenciais humanas, quando a sociedade, por si só, não consegue atendê-las. Tudo bem, estamos aqui conversando sobre isso há horas, mas qual é a real importância de desvendar uma noção adequada de serviço público, inclusive municipal? Acontece que, fazendo isso, é possível identificar se uma atividade é ou não serviço público e, deste modo, submetê-la a todas as consequências políticas, jurídicas, econômicas, sociais e ambientais que isso representa na gestão do município. Lembre do serviço de manejo de resíduos sólidos, em que há a coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos.
São serviços públicos, por constituírem atividade de cunho econômico, que podem ser prestados, direta ou indiretamente, pelo município, segundo o regime de direito público. A coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos são atividades voltadas para a preservação da saúde de todos e para a proteção do meio ambiente. Por serem serviços públicos, os exemplos que você acabou de ver serão disciplinados por lei pelo município. Assim, será estabelecida a forma de prestação desses serviços e a remuneração adequada. Está vendo a importância de conceituar? Os serviços públicos estão subordinados ao regime jurídico. O regime jurídico representa um conjunto de princípios positivados na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. O objetivo é que os serviços atendam às necessidades essenciais da população. Ficou na dúvida sobre quais princípios seriam estes? Confira. Dignidade da pessoa humana, subsidiariedade, eficiência, generalidade, continuidade, urbanidade, modicidade de tarifas, atualidade, regularidade, livre acesso às redes. Tenha em mente que não há uma única forma de classificação de serviços públicos. Inclusive, há nomenclaturas diferentes para conteúdos parecidos. E por que precisamos classificá-los? Porque fazer isso permite que se agrupem serviços públicos que possuem pontos em comum. Deste modo, é possível submetê-los ao mesmo regime político. Neste curso, você acompanhará a seguinte classificação quanto aos serviços públicos: titularidade, destinatários, viabilidade de delegação. A classificação dos serviços públicos quanto à titularidade tem respaldo na Constituição, quando esta norma maior prevê a repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para promoverem a sua gestão. Portanto, há os serviços públicos federais, os estaduais, os distritais e os municipais. Confira alguns exemplos de serviços públicos federais previstos na Constituição Federal de 1988. Postal e Correio Aéreo Nacional, telecomunicações, energia elétrica, navegação aérea e aeroespacial, transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A classificação dos serviços públicos em relação aos destinatários, isto é, os seus usuários, compreende os gerais e os individuais. São aqueles que o poder público presta para uma quantidade indeterminada de usuários, ou melhor, para toda a população, não sendo possível identificar em que medida cada uma das pessoas é beneficiada. São exemplos dos serviços públicos gerais, a limpeza urbana e a iluminação pública. Os serviços públicos municipais permitem a identificação precisa dos usuários, assim como em que medida cada um deles pode ser beneficiado pela sua prestação. Ao contrário dos serviços públicos gerais, os individuais são divisíveis e específicos. Como exemplo destes serviços, temos o transporte público coletivo intramunicipal. Existe a classificação quanto à delegação do serviço. Se ele pode ser delegado para o particular, para o terceiro, teremos aí o chamado serviço público próprio. Classificação dos serviços quanto à possibilidade ou não de delegação tem relação direta com a perspectiva, com a possibilidade realmente de você fazer essa transferência do serviço para a iniciativa privada. Nesse sentido, nós vamos ter os serviços públicos impróprios, que permitem essa transferência para a iniciativa privada, e os próprios, onde não é possível a transferência do serviço para a iniciativa privada, tendo em vista que o serviço vai ter uma relação direta com o poder de polícia do Estado. Deixa eu ver se entendi. A Constituição Federal de 1988 reservou aos municípios a atribuição de executar serviços públicos, correto? Correto. Mas não chegou a discriminá-los de forma pormenorizada. Só indicou a responsabilidade sobre o transporte coletivo urbano intramunicipal. É isso? Exatamente. Porém, a Constituição previu que o município teria competência para instruir os serviços públicos de interesse local.
Aí é que tá. Como saber quando se trata de um serviço de interesse local? Pode dizer que seria um conceito explícito genérico, onde entraria uma gama de serviços que evidentemente tem que ter relação com o interesse local. Contudo, foi estabelecido um serviço essencial, que é o de transporte coletivo urbano e intramunicipal. Esse é um típico serviço público. Esse conceito de interesse local, ele vai ter uma perspectiva que se amplia de acordo com os aspectos técnicos, econômicos e de prestação do serviço. Ainda existem outros exemplos de serviços públicos de interesse local. Confira. Serviços funerários, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, os de drenagem e manejo de água pluviais urbanas, abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Agora entendi. Ao município compete instituir o serviço público se a Constituição Federal não o tiver feito, como foi o caso do Serviço de Transporte Coletivo Intramunicipal que falamos agora há pouco. Isso, e a partir daí, o município deve organizar, planejar, regular, fiscalizar e prestar estes serviços. Lembre-se que o município precisa estatuir normas sobre o serviço como um todo. Serviços públicos municipais, afora de transporte, que já foi criado pela Constituição, devem ser criados mediante a edição de uma lei que venha a tratar planejamento, regulação, fiscalização, forma de prestação. Então essa lei, além de criar, vai estabelecer o que a gente pode chamar de gestão do serviço, envolvendo essas vertentes que eu acabei de citar, que vai desde a instituição do serviço, com a estruturação da competência, de quem é que vai prestar, da forma de prestação, até a ponta, onde existe atendimento do usuário. Vamos falar agora sobre a modelagem da prestação do serviço público. Podemos entender a modelagem como os arranjos que favorecem a organização da gestão municipal. E para que ela seja, de fato, definida, alguns fatores precisam ser considerados. Veja. Nível de desenvolvimento municipal, localização geográfica do município, características dos sistemas já implantados e a implantar, capacidade de captação de recursos públicos ou privados. A prestação de serviço público ocorre de duas formas: a prestação direta e a indireta. A prestação direta, ela pode ser classificada, vamos dizer assim, em terceirizada, concentrada e desconcentrada. Terceirizada, você busca o apoio de uma empresa, de um particular, para lhe dar suporte na execução do serviço. É importante destacar que o serviço ainda continua sendo a titularidade do próprio município. Por exemplo, a terceirização de um serviço de coleta de limpeza urbana. Concentrada, quando eu não tenho nenhuma criação de um órgão interno, uma secretaria, e a própria prefeitura, sem repartições internas, presta serviço. E a desconcentrada, onde a secretaria, por exemplo, a Secretaria de Obras, presta serviço de drenagem de águas pluviais. Há também a prestação indireta, que é quando o município transfere a execução do serviço público para pessoa jurídica diversa. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Obras. A prestação indireta ocorre das seguintes formas: outorga, delegação legal, delegação negocial, contratual, gestão associada. A outorga ou delegação legal pode ser uma autarquia, uma sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Na delegação legal, você tem a criação de uma autarquia, de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação. E sobre a delegação contratual, negocial, tenha em mente que ela pode ocorrer de 3 formas: através das leis de concessões e permissões e da Lei das Parcerias Público-Privadas, Lei das PPPs. No âmbito da execução indireta do serviço, especificamente na delegação contratual, poderia enfocar ou destacar a ideia da parceria público-privada, onde o parceiro público, por exemplo, o município, busca a iniciativa privada para, juntos com repartição de riscos, para
repartição também de lucros buscam a prestação do serviço. A execução indireta na modalidade de delegação contratual, a gente pode destacar como uma nova forma parceria público-privada, se bem que ela representa uma espécie de concessão dita especial, em que o parceiro público, no caso o poder público, ganha o apoio da iniciativa privada, a parceiro privado, que vão assegurar a divisão de riscos, mas, por outro lado, o poder público ganha no sentido de que ele só vai aplicar os recursos que são devidos para o parceiro após a entrega da execução do objeto do serviço prestado, e o parceiro privado, no caso, a iniciativa privada, vai ter as garantias legais que lhe são devidas para que ele possa receber os valores que lhe são devidos. Por último, temos a gestão associada, que pode ser através de consórcio público ou convênio de cooperação, e há ainda o contrato de programa. Uma vez formatada, então, a gestão associada, seja pelo consórcio público ou pelo convênio de cooperação, eu posso implementar a busca de uma entidade de administração indireta para prestar o serviço para os entes consorciados ou conveniados, mediante o chamado contrato de programa, que se aproxime muito da concessão, contrato de concessão. Evidentemente que nessa hipótese não há necessidade de um processo licitatório para a contratação dessa entidade, que necessariamente deve integrar um ente conveniado ou consorciado. Ainda com relação à prestação indireta, vamos trabalhar com a gestão associada, que é uma forma de cooperação federativa, em que você tem, de um lado, concretização dessa gestão por consórcio público ou convênios de cooperação. Os consórcios públicos, que não são instrumentos novos, não são entidades novas, mas ganharam uma nova roupagem com um novo marco regulatório pertinente aos consórcios, permite a criação de entidades dotadas de personalidade jurídica para desempenho de direitos e exercício de deveres. O convênio de cooperação, por sua vez, apesar de gerar essa criação, também significa um instrumento de cooperação federativa que pode unir não só municípios, mas estados, juntamente com a União, em prol da execução e da gestão do serviço público. Começamos esta unidade falando sobre os titulares dos serviços públicos: a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Lembrando que os municípios têm competência para criar serviços públicos de interesse local quando a Constituição já não o tiver feito. Dito isso, fique sabendo que os prestadores, os usuários e o município possuem direitos e deveres para que tudo ocorra de modo adequado. Vamos entender melhor isso? O prestador pode buscar o lucro, mas e se o lucro for tão alto a ponto de comprometer a gestão? E os usuários? Eles têm o direito de usufruir dos serviços públicos, mas e a sustentabilidade financeira da gestão do serviço? Ela pode ser comprometida? O poder público local tem o dever de controlar tanto a atuação do prestador na busca do seu lucro, quanto o interesse do usuário em utilizar o serviço mediante justa e devida contraprestação. Para isso, o poder público deve utilizar a via do consenso e, em último caso, fazer o uso da supremacia. O município, na qualidade de titular da oferta de serviços públicos, tem direitos e deveres perante prestadores e usuários, em favor da gestão eficiente desses serviços. Daí porque o município tem, entre outros, o direito a instituir uma política pública voltada para os serviços públicos em prol de toda a população, de forma adequada e eficiente, sem prejuízos sociais, ambientais, sanitários, econômicos, financeiros e etc. Por outro lado, o município possui, entre outros, o dever de promover as desapropriações de bens privados necessários à execução de determinado serviço público, podendo o concessionário se responsabilizar ou não pelo pagamento da indenização ao particular. O prestador tem, entre outros, o direito de receber a devida contraprestação pelo fornecimento do serviço fixada pelo titular, sob pena, inclusive, de estar autorizado a promover a sua paralisação. Entretanto, é seu dever, entre outros, observar as normas legais, técnicas e contratuais em prol da gestão do serviço público. O usuário também tem direitos e deveres para com o titular e os prestadores em prol da boa gestão do serviço público. Por isso, o usuário tem, entre outros,
o direito de obter e usufruir do serviço com liberdade de escolha, quando não houver impedimentos de ordem técnica e ou econômica. Por outro lado, encerra também o dever de pagar a devida contraprestação ao prestador, fixada pelo titular. Percebe-se assim que, na relação jurídica da gestão dos serviços públicos, o titular, no caso o município, o prestador e o usuário apresentam uma estreita ligação, pois os direitos atribuídos a uma parte correspondem aos deveres de outra, significando, portanto, que o exercício de prerrogativas por uma parte pode representar a submissão da outra. Após a reforma gerencial do Estado, surgiram as agências reguladoras. Elas são submetidas a um regime jurídico de autonomia especial e têm o objetivo de regular os serviços públicos, especialmente os concedidos, a fim de evitar lucros abusivos e compor um mercado competitivo. A agência reguladora se difere das demais entidades de administração direta, ela é submetida a um regime jurídico especial, que vai importar em que ela tenha a independência orçamentária e financeira, que representa a possibilidade dela fazer essa proposta parcial do orçamento, receber recursos mediante a arrecadação da chamada taxa de regulação, que é um tributo, e, mais do que isso, também influenciada por aspectos organizacional e funcional. O organizacional representa a necessidade dos seus dirigentes terem mandatos fixos, não coincidentes com a autoridade nomeante. E, por outro lado, nós vamos ter também o aspecto, como eu já disse, funcional, em que não há uma interferência, não há uma ingerência do poder central sobre a atuação da agência reguladora, razão pela qual ela não está subordinada ao que podemos chamar de recurso hierárquico impróprio. O executivo nada mais é de uma qualificação dada para um órgão ou entidade da própria administração pública. Para tanto, e para que seja concretizada essa situação, você vai precisar de uma lei que estabeleça esses requisitos, evidentemente observado algumas normas da Constituição que tratam dessa matéria, onde vai ser conferida uma maior autonomia gerencial para esse órgão ou entidade que tenha firmado um contrato de gestão que a qualificará como agente executivo. Portanto, agente executivo nada mais é do que uma denominação que decorre de um contrato firmado pelo órgão ou entidade com o próprio poder público central. O poder estatal pertence ao povo, então é o povo quem deverá dizer a forma como o poder será exercido. Tem toda a razão. E por este motivo há o controle social. Ele confere legitimidade às ações estatais, tornando a população não alvo delas, mas agente participante. Correto, mas tudo isso só é possível se forem observadas algumas condições: consolidação do Estado democrático de direito, abertura à participação popular, acesso à informação e comprometimento social. Para resumir, tenha em mente que o controle social representa um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade tanto informação como participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos. Os serviços públicos gerais, que são considerados não específicos e indivisíveis, só podem ser remunerados com recursos advindos diretamente dos cofres públicos e não por taxa ou tarifa. Já os serviços públicos individuais, por terem natureza específica e divisível, podem ser remunerados por taxa ou tarifa. Afinal, o que diferencia uma da outra? Essa questão de taxa e tarifa, até hoje, ela não teve uma definição, mas a gente pode dizer que isso vai depender do que é taxa, o que é tarifa, onde eu uso uma e outra, de acordo com a forma de contraprestação do regime e de qual regime jurídico que o serviço público é submetido. A taxa e tarifa vai se diferenciar basicamente pela forma de contraprestação do serviço e como o regime jurídico vai ser influente e importante para essa prestação de serviço, sendo o regime jurídico administrativo influente na contraprestação do serviço, eu vou trabalhar com tarifa. Por outro lado, se eu tiver um regime tributário submetido a esse serviço, eu vou trabalhar com a taxa. Tanto a taxa quanto a tarifa podem ser objeto de reajuste ou de revisão. O reajuste representa a aplicação de um índice inflacionário
sobre essa taxa, sobre essa tarifa, permitindo a recomposição inflacionária para o serviço. A revisão vai representar a busca de um reequilíbrio de possíveis ocorrências que tenham interferido, vamos dizer assim, no equilíbrio financeiro, seja do contrato ou da relação prestador-titular, permitindo que se restabeleçam, que se retornem ao status inicial dessa relação jurídica travada entre prestador e titular. A remuneração acessória, que basicamente vai ser encontrada nas leis de concessões e, consequentemente, dos contratos de concessão, permitem que outras fontes de remuneração sejam agregadas ao serviço, permitindo, assim, que o concessionário aufira outros lucros que não somente com base nessa taxa ou tarifa. E mais uma aula chega ao fim. Estamos quase na metade do módulo 1 do curso para gestores públicos municipais. No próximo encontro, o tema será o regime jurídico do servidor público municipal. Até lá!